Fala galera, nesse vídeo eu quero abordar um pouquinho com vocês sobre a inelegibilidade do Bolsonaro. Bolsonaro foi considerado inelegível para as próximas eleições. Muita revolta por parte dos apoiadores do Bolsonaro, muita mágoa, muito ressentimento, mas também muita sem-vergonhice em tentar usar de novo o evangelho para coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Seguir então juntos para a gente entender um pouquinho sobre este assunto. Hoje eu estou de casaco, está um pouco frio. Meu nome é Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente, porque é urgente a gente voltar a acreditar no amor, viver o amor em sociedade, viver o amor entre nós. E para isso, uma das maneiras da gente fazer isso é entender que o reino de Deus, o reino de Jesus, não é deste mundo. O próprio Cristo falou isso. Se bem que eu tenho falado isso em alguns vídeos aqui, a coisa que a gente menos vê hoje no cristianismo moderno é Jesus. Então, só para lembrar que foi ele que falou. Ele disse, meu reino não é deste mundo, mas gostam de misturar. Para você entender um pouco mais sobre isso, para você entender um pouco mais sobre o nosso pensamento aqui no canal, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, usa aí o botãozinho de inscrição, esse botãozinho vermelho aí, e não se esquece de acionar o sininho das notificações. Não sei se vai ficar aqui ou vai ficar aqui o sininho, ele vai aparecer para você. Lembrar que é importante porque o YouTube não entrega todos os vídeos. E aí, quando você está ligado aí no sininho, ele vai se lembrar de você. E eu quero também te convidar para você dar o seu like ou o seu dislike, mas não deixe de fazer um comentário, principalmente se você é uma pessoa que, como cristão, como evangélico, como protestante, como espírita, seja você seguidor de alguma religião, se você, como eu, se preocupa com o uso abusivo da religião para manipular pessoas em busca de jogos de poder. Se você tem essa preocupação, se inscreve aí no canal, segue a gente, participa, segue lá no Instagram também. Eu coloco bastante coisa lá no Instagram. Vamos ao assunto do vídeo. A primeira pessoa que se manifestou utilizando versículos bíblicos foi a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, vocês se lembram, é aquela deputada lá de São Paulo que, ao ser desafiada por desafetos políticos lá em São Paulo mesmo, pertinho ali das eleições, ela resolveu perseguir um desses desafetos que a ofendeu lá com aquela fala espanhola, né, que ela não gosta, que ela fica super aborrecida com isso, e ela resolveu confrontar essa pessoa não no campo das ideias, mas com uma pistola em punho, que saiu pelo centro de São Paulo perseguindo aquele homem. Esta é a Carla Zambelli. Ela usou o seguinte versículo, semeadora, e ela está citando a parábola do semeador, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e que diz que as sementes caíram lá pelo caminho, conforme o semeador foi semeando. E diz lá um trecho, diz o seguinte, versículos 8 e 9. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ela diz que o legado, a semeadura de Bolsonaro não será jamais esquecido. Eu fico pensando, ao ver esta postagem que ela fez no Twitter, se a semeadura de Bolsonaro, no que diz respeito a Carla Zambelli, é o uso de forma tresloucada e descontrolada de armas, perseguindo pessoas, especialmente homens negros, pelo meio da rua, porque não conseguiu controlar-se e debater a nível político com aquela pessoa. Bom, se essa é a semeadura, tá muito ruim, Carla Zambelli, a utilização desse versículo. E lembrando que este texto está falando da semeadura do evangelho do reino na vida das pessoas. E a gente precisa, mais uma vez, denunciar, esse canal sempre vai continuar denunciando, que políticos, eles não semeiam o reino, eles semeiam o reino deles. Independe de se é político de esquerda ou político de direita, político de centro. Eles não semeiam o reino de Jesus, eles semeiam o reino dele mesmo. Ele pode ser até político pastor, pode ser até político padre, político sacerdote. Em primeiro lugar, ele está em busca de poder humano, político, poder religioso talvez, e principalmente poder econômico. Essa é a verdade. Esse versículo muito mal usado. Em segundo lugar,
nós temos a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro também usou um versículo para demonstrar a sua reação, a sua indignação, assim, o seu sentimento de frustração diante da cassação do seu querido capitão, como ela se referiu, né? Jair Messias Bolsonaro. Ela postou um versículo que consta do livro de Colossenses. Colossenses é uma carta de Paulo escrito para os crentes seguidores de Jesus que viviam na cidade de Colosso. Lá na sua postagem, a Michele, ela copiou o texto de Colossenses 3, versículo 25. Vou ler já para você. Só que ela escreveu Colossenses 3,5. E houve algumas mídias aí que zoaram a Michele, dizendo que ela não conhece a Bíblia. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não acho que a Michele errou. Eu acho que ela atirou no que viu, acertou no que não viu. E Colossenses 3,5 fala o seguinte: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Nós estamos falando de político. Jair Bolsonaro, faça morrer em você tudo que pertence à tua natureza terrena. Imoralidade sexual, o Bolsonaro tem um certo apego a esse tipo de coisa, né? Lembra do Pintou um Clima? Era uma menor de idade. Impurezas, paixões desenfreadas, maus desejos. Lembra de vamos matar a petralhada? Pois bem, ela usou a referência errada, mas acabou que o texto está bem certo. Por último, esse texto diz que deixe também a ganância, que é idolatria. Ganância não é um privilégio do Bolsonaro. Aliás, não é um privilégio só do Bolsonaro. Muitos políticos, e até não políticos, que gostam, por exemplo, como a Michele, de joias, né? Não é só do Bolsonaro. Muitos políticos são gananciosos, uns mais, outros menos. O fato é que políticos, quando observam uma oportunidade, eles vão lá e fazem prevalecer a sua ganância. E estão sempre atrás de poder. Porque ganância também não tem a ver só com dinheiro. Ganância tem a ver também com o poder. Tem a ver com estar à frente, acima. Essa ganância de ser mais, de ser o máximo, de ser o top. Então, ela atirou no que viu, acertou o que não viu. O texto correto é: quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Colossenses 3:25. Mas, de novo, Michele erra. E segundo o meu amigo Pavarini, Sérgio Pavarini, do Pava Blog, do canal, eu vou deixar até aqui a indicação desse canal, é o Sim Pode Crer, um podcast dele. Falta aí a Michele instrução bíblica, mas até porque, né, o pastor dela, em vez de ser um instrutor bíblico, é um instrutor coach. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Esse texto que a Michele utilizou sobre quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça não tem nada a ver com a tentativa dela de dizer o seguinte: fizeram o mal contra o Bolsonaro e quem fez irá pagar por isso. Não, esse texto não tem a ver com isso. Por quê? Porque esse texto está falando de um outro assunto. Esse texto está falando, a partir do capítulo 3, versículo 22, está falando sobre como escravos deveriam se comportar com os seus senhores. Gente, esse é um dos textos que, infelizmente, Paulo parece que pisou na bola, né? Ele parece aqui estar apoiando a escravização de pessoas. Mas, voltando ao texto, ele diz várias coisas sobre como um escravo deveria se comportar com os seus senhores e diz: olha, se você cometer uma injustiça com o seu patrão, a injustiça volta contra você. Porém, também no contexto do capítulo, se o patrão também fizesse uma injustiça contra o escravo, também voltaria contra ele, porque não há acepção de pessoas. Não está falando aqui de julgamento. Não está falando aqui principalmente de julgamento de político. Não está falando aqui principalmente sobre como políticos deveriam se comportar. Está falando sobre uma outra relação, um outro assunto. Uma relação envolvendo senhores e escravos. Então, ela não acertou o versículo que ela utilizou
para corroborar a sua citação, ela errou a numeração, porém lá naquele outro a gente vê que ela acabou acertando, que políticos, e o Bolsonaro não está excluído disso, tem vários daqueles comportamentos que estão lá, e usou um texto que na verdade pode ser usado contra o Bolsonaro e não a favor, que é, olha, quem cometer injustiça recebe de volta a injustiça. Ele cometeu injustiças do tipo utilizar o dinheiro público para fazer uma reunião para falar mal do processo eleitoral brasileiro que elegeu ele diversas vezes. Então assim, Michele não acertou muito na sua reação ao processo de inelegibilidade do Bolsonaro. E a pergunta que fica é, Michele é pró ou contra o Bolsonaro? A saber, ainda mais que ele disse que ela não está preparada para ser eleita. Eu espero que você que ouviu esse vídeo, que ouviu essa minha reflexão aqui, eu espero que você acorde e não fique, sabe, enganado por aquilo ou por aqueles que usam as escrituras para manipular pessoas. Eu espero que isso aconteça de verdade. Todos os links aí vão estar na descrição do vídeo e eu espero você aí se inscrevendo, deixando seu comentário, deixando seu like, deixando seu joinha e seguindo a gente aí. Esse último domingo nós não tivemos live, mas vamos voltar com as nossas lives aí no próximo final de semana, leitura do Evangelho, para a gente poder ter aquela semana inspirada para seguir em frente. Fique bem, lute pela verdade, lute pela democracia e até o próximo vídeo.